Olá, eu sou o Cal, aqui falando com você, e nesse vídeo vamos discutir um pouco sobre os principais problemas que empresas de ciência, tecnologia, manutenção, engenharia, de certa forma, de maneira geral, sofrem. É claro que existem vários problemas típicos, mas esses 6 que eu vou listar, eles são os mais recorrentes, são os que mais acontecem. Vamos começar a falar sobre eles então. O primeiro problema mais típico que eu vejo em empresas de tecnologia e engenharia, empresas tech que eu chamo, é quando o dono dela é um ADM puro, ou seja, é uma pessoa de ciências humanas, de software skills, que tem uma visão macro, que tem uma visão superficial, que é alguém formado em administração de empresas, que é um economista, ou simplesmente um empreendedor que verificou certa oportunidade em certo nicho e vai e empreende ali naquele nicho. Por exemplo, alocação de equipamentos médicos, manutenção de alto valor, enfim. Só que ele não tem conhecimento técnico sobre isso, ele não é formado nisso, ele não é a especialidade dele. Então, esse é o primeiro ponto, quando a empresa tech e o dono é ADM. Quais são as consequências desse fato? Primeiro, se o dono não tem conhecimento técnico, ele pode muitas vezes praticar uma coisa que eu chamo de desdém técnico. E o desdém técnico, ele pode vir via processo, via desdém técnico pessoal mesmo, ou via analfabetismo de magnitude. Um termo que eu chamo de analfabetismo de magnitude. Vamos elencar cada um deles. O desdém técnico por parte do pessoal. Cara, você está falando muito difícil. Sabe, você está falando muito difícil, essa não é a minha formação. Qual que é o resultado? Qual que é o prazo? Qual que é o preço? Quando que vai estar pronto? Né? Não precisa, não quero saber de detalhe, eu não sou técnico. Isso é o desdém técnico pessoal. A técnica, o conhecimento científico, o conhecimento de engenharia aplicado àquela solução, aquele serviço ou aquele produto é vital. Sem aquilo não funciona, não vai para frente e não adianta você vender uma coisa que é uma mentira, uma coisa que não funciona. Então, esse desdém técnico pessoal, por conta que o dono, por ser ADM, software skills, ou simplesmente um empreendedor sem conhecimento técnico, quer ver o resultado, mas não quer pagar o preço de ser técnico, de ser científico, de ser, eu não sei um termo a dizer, mas de ser da engenharia, de fazer algo acontecer. A gente já vai entrar no mérito de contratar profissionais, outras pessoas, trabalhar para você, a gente já vai entrar nesse mérito. Então, esse é o primeiro ponto, técnico, o desdém técnico de forma pessoal. Isso é muito difícil, eu quero resultado, quando que vai estar pronto, tal, etc. Sendo que a gente sabe que coisas que demoram para ser validadas e que o que não foi validado ainda não tem nem como dar prazo, né? Estamos sujeitos às leis da física, às leis naturais, né? Às leis da natureza. Segundo ponto, o desdém técnico quando é via processo. Ele faz um processo lá, por exemplo, a nossa empresa tem aqui a área comercial, o comercial vendeu. Há de se questionar o que esse comercial falou do produto para essa pessoa se interessar e comprar o produto, né? Tem muita gente que fala assim, é proibido parar de vender, as vendas é a alma do negócio e tal, mas muitas vezes as vendas são ilusões. Utilizam-se de técnicas psicológicas e muitas vezes o vendedor nunca fez o review e nem utiliza a curto, médio e longo prazo aquele produto que ele está vendendo, né? Então há de se analisar também essa questão das vendas, essa questão comercial. Então o fluxo lá, e o cara vendeu. Depois de vender, vai para o setor de engenharia, vai ver a viabilidade, vai entender a necessidade, vai fazer o processo. E aí já vai e faz a máquina. E aí faz a máquina e já vende. Só que não testa, não faz um FAT, não faz alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, isso é um desdém técnico de processo. Houve uma venda, tem pessoal contratado para isso, o cara lá, por exemplo, o dono que é um simples ADM, a gente ainda está nesse tópico, sabe que é necessário a técnica, a engenharia, a ciência, chama os especialistas para isso, só que não respeita o prazo de teste que essa equipe quer, não respeita o prazo de validação deles. Então, esse é, por exemplo, um desdém técnico via processo. E tem também o desdém técnico via o que eu chamo de analfabetismo de magnitude. O que é o analfabetismo de magnitude? A pessoa entende o que você fala, né? O profissional dono da empresa entende o que você fala, ele sabe o que significa, mas não compreende o fator de impacto que isso pode ser.
o fator de impacto que isso vai causar. O que é um fator de impacto? Exemplo de fatores de impacto é o fogo, o carro, a internet, entende? Às vezes eu vou falar assim para ele, ou o profissional fala assim, olha, tal peça que custa um valor maior vai prolongar a vida útil dele em 15 anos e vai fazer a gente parar de gastar com essas manutenções preventivas e até mesmo corretivas. Só que como vai demorar e como isso vai fazer cair o volume de vendas, acha-se que não é necessário esse tipo de peça. Simplesmente porque no curto prazo não vale a pena, mas no longo prazo isso é um extremo fator de impacto que vai fazer você sair desse setor, desse nível, para ir para esse nível aqui. Então, esse é o desdém técnico via analfabetismo de magnitude. Você não sabe a magnitude que aquela informação que o especialista da tua equipe está trazendo significa. Por último, ainda no tópico 1, quando o dono é simplesmente um ADM da empresa tech, ele pode se tornar um leigo vendido. Aí ele pode até ser mesmo a vítima, né? A gente já falou isso um pouquinho, mas o que é o leigo vendido? É aquele que ele quer empreender naquele setor técnico, mas ele é um leigo. Só que ele tem capital, ele pode contratar especialistas para trabalhar para ele. Ele tem que tomar cuidado. Por quê? Ele vai olhar o que para julgar, avaliar o perfil desse profissional que ele está contratando, desse especialista, desse engenheiro, desse cientista. O que ele vai, ou dessa empresa, né, que é especializada em tais serviços, tais desenvolvimento, o que ele vai usar para analisar? Ele vai usar o currículo, ele vai usar anos de experiência, mas bem sabemos que currículo e anos de experiência não quer dizer muita coisa em termos de resultados práticos. E ele só olhando isso, ele vai ter confiança com base nesse marketing, nessa imagem, nesses anos de experiência, nesses títulos do currículo, tanto do profissional quanto dessa empresa, do portfólio dessa empresa, e pode contratar ela. E o que for que ela falar que, olha, isso aqui é bom, isso aqui funciona, é isso que a gente sugere, esse ADM puro, dono de empresa tech, vai comprar, vai acreditar nesse profissional. Então ele vai ser um leigo vendido. E isso pode causar muita perca de dinheiro. Então, cuidado com isso. Se você é um dono de empresa, que é um ADM puro e a sua empresa é tech, esses problemas podem acontecer. O segundo ponto que eu quero elencar aqui é a falta de visão micro. Veja bem, muitas pessoas falam assim, olha, você ter visão com viseira de cavalo, né? Você ter uma visão micro é algo ruim, você tem que ter uma visão macro, você tem que ter uma visão abrangente do processo como um todo, não só micro, não só ali na tua vidinha, no teu setorzinho. Há de se analisar. Na minha opinião, o profissional que eu mais busco no mercado, o profissional mais valioso no mercado, na minha opinião, é aquele que tem caráter duplo. Ele é ADM e tech ao mesmo tempo. Ele tem a visão macro e a visão micro ao mesmo tempo. Ele enxerga todo o processo, ele enxerga os setores e a relação entre eles, essa visão macro, e quando ele vê que tem algum problema acontecendo, ele vai, olha, esse problema nesse processo está sendo causado por esse setor. E aí, se ele é um cara puramente ADM, se só se tem a visão macro, você para por aí. Você não vai saber identificar. Agora, se você também tem a visão micro, se você também tem os conhecimentos básicos específicos, ainda que limitados a certo ponto de uma grade curricular, você consegue adentrar nesse setor e com a visão micro você vai entrar lá dentro e vai ver, olha, é por causa disso que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Por causa de um mau design de um circuito integrado, um certo setor desse circuito integrado começou a ter uma difusão atômica. Partículas com grande energia batiam na estrutura adjacente ali, fazendo um desgaste nesse setor desse circuito integrado. Esse circuito integrado, portanto, começava, em curto prazo, a parar de funcionar, fazendo com que esse circuito, essa topologia de circuito onde ele está integrado e montado, parasse de funcionar também, fazendo com que a placa eletrônica dessa máquina parasse de funcionar, fazendo com que o sistema eletroeletrônico dessa máquina pare de funcionar, fazendo com que a máquina pare de funcionar. A máquina parando de funcionar, trava a linha de produção. Haja vista que nesse nosso exemplo hipotético, a linha de produção tem mais de dezenas dessas máquinas. A linha de produção parando, a fábrica para. A fábrica parando de vender, de produzir, ela começa a ter prejuízo. E se essa é uma fábrica, por exemplo, que tem capital aberto, que tem ações na Bolsa de Valores, e
lá na relação dos investidores, se ela é transparente, eles falam, olha, por causa de problemas da produção, tivemos prejuízo. Aí as ações na Bolsa de Valores começam a cair, aí todo mundo começa a noticiar, e cada um começa a falar alguma coisa, tal, etc. E muitas opiniões erradas surgem nesse sentido, já visto que são pessoas de análise de mercado, geralmente não tem essa visão micro. Então você repara o seguinte, que algo microscópico, literalmente falando, causou um problema macroscópico gigantesco, e a pessoa capaz de solucionar isso são somente aqueles que têm a visão dupla, a visão micro e a visão macro. A visão macro para identificar o sistema, o fluxo, o procedimento como um todo, e a visão micro para que, identificado o setor que está com problema, você desça até o cerne para isso. É claro que, conforme o sistema que você está fica grandioso demais, é extremamente difícil você saber de tudo. Então você vai ter que delegar a outros profissionais, a outros especialistas isso. Mas cada um desses especialistas é desejável que tenha esse caráter duplo, uma visão ADM e uma visão tech. A visão macro e a visão micro. Porque se você não tem a visão micro, você não vai ir até o cerne do problema, até a raiz dos males e acabar com ele de uma vez por todas de forma perene. Vai ser apenas enxuga-gelos. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é ignorar os fenômenos de integração em prol das vendas. Vamos lá, o que é fenômeno de integração? Imagina o seguinte, existem entes elementares aqui nessa linha. Esses entes elementares têm propriedades e funcionam de certa forma. Ao eu unir esses entes elementares para fazer um sisteminha maior, esse sistema maior começa a exibir propriedades que esses entes elementares não tinham. Por sua vez, aqui ao lado também tem um outro sistema formado, diferente desse, mas feitos com os mesmos entes elementares. E cada um desses sistemas tem propriedades que esses de baixo aqui não tem e que diferem entre si as suas propriedades também. Aí esses sistemas se unem e formam um sistema maior. E esse sistema maior tem propriedades que esses sistemas aqui primais não têm e que muitas vezes esses daqui também, entes elementares, também não têm. Isso é o que eu chamo de fenômenos de integração. São aqueles fenômenos que surgem quando você integra uma coisa na outra. Exemplo prático. Você vai montar uma máquina que, sei lá, moe cana. A engrenagem funcionando sozinha se comporta de uma certa forma. O óleo ali funcionando somente naquele movimento sem a cana se comporta de uma certa forma. O motor ali se comporta de uma certa forma. Quando você começa a integrar isso daí e montar uma máquina moedora de cana, eles mudam o comportamento entre si, porque um vai interferir no outro e novas propriedades, os fenômenos de integração vão começar a surgir. E às vezes esses fenômenos de integração são maléficos. E qual que é o problema disso? O problema é que eles só vão se manifestar no curto, médio e às vezes até mesmo só no longo prazo, né? É conhecido aí muitos recalques de montadora. O carro sai, vende pra caramba, começa a dar defeito numa certa peça. Nem mesmo os engenheiros daquela fábrica previram isso. E claro, não tem como prever, porque essa é a natureza dos fenômenos de integração. Eles só surgem, só existem após a integração e em 3 momentos diferentes, no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, você pode pegar nos testes da linha de produção, nos testes de campo. No médio prazo e no longo prazo, isso aí vai estar com quem? Com o usuário final. Então, esses fenômenos de integração podem ser maléficos e é por esse motivo que uma empresa de tecnologia tem que ter um pós-venda muito forte, tem que ter um suporte muito forte para atender ao seu cliente e descobrir de imediato esses fenômenos de integração, jogar para a equipe interna de especialistas para que eles resolvam esse problema. Eu vou para o 7º ponto agora. O 7º ponto é o seguinte, o conhecimento específico, né? Conhecimento específico dentro da cabeça do profissional. Isso é um problema, porque se você tem uma empresa de tecnologia e deixa que as soluções e as receitas de bolo, os procedimentos e as descobertas fiquem dentro apenas da cabeça do profissional, do técnico, do engenheiro, do cientista que é da sua equipe, pode acontecer de que, se ele sair da empresa, você não tem mais aquela solução, ou que ele possa barganhar com você preços, horários, etc., porque ele sabe que o projeto depende dele. Como é que faz para quebrar isso? Obrigue ele via contratos a tirar essa solução da cabeça dele e colocar num papel.
e você anexa esse papel aos teus arquivos internos, de tal maneira que, se for necessário substituir o profissional daquela área, o especialista daquela área, ele terá acesso às informações daquele outro especialista. Como ele é um especialista da mesma área, ele vai entender, né? Muito importante, portanto, a documentação, um drive poderosíssimo. A gente já falou de ignorar os fenômenos de integração. 4, que entra naquele negócio dos fenômenos de integração, é você fazer vendas, né? É proibido parar de vender, né? É você vender pra caramba antes de ter validado o produto. Isso é um problema enorme, porque você pode ter um sucesso de vendas, mas o produto fracassar em pouco tempo. Por quê? Porque você não validou, não esperou aquele tempo de validação, não esperou que os fenômenos de integração se concretizassem, né? Então, vender antes da validação, isso também é um pecado, não pode acontecer em empresas de tecnologia. O item 5 aqui é o marketing descolado da realidade. Volto a dizer, as vendas elas são traiçoeiras, é um setor que eu costumo dizer que ele engana muita gente. É um setor que se utiliza de muitas técnicas psicológicas para causar um bom relacionamento com um potencial cliente para ele comprar de você. Eu costumo dizer o seguinte: se você precisa usar técnicas psicológicas para conquistar alguém, para convencer alguém de comprar o teu produto, significa que o teu produto em si não é bom. Porque técnicas psicológicas só são usadas quando as características, as virtudes daquele produto não são suficientes para que aquele cliente enxergue nesse produto a solução que ele tanto precisa, né? É claro que tem questões assim, mas nem todo cliente sabe que está passando por um problema, tal. São casos diferentes. Mas se você tem que ficar se utilizando de técnicas de venda, de técnicas psicológicas para vender, fazendo um marketing muitas vezes falso, que tecnicamente aquele teu produto não entrega, isso para mim é um problema. Então, outro problema de empresas de tecnologias é um marketing descolado da realidade. Vou dar um exemplo aqui de Air Fryer. A Air Fryer é um sucesso de vendas de várias marcas, de vários varejistas, né? Há grandes nomes aí no mercado. E todo mundo falou, nossa, isso é fitness, ajuda a prevenir o infarto, o AVC, não sei o quê, porque você não usa o óleo no teu alimento, né? Não fica aquele cheiro de óleo na cozinha, tal, etc. O ar quente causa aquela textura de fritura, na verdade. Só que ninguém fala que existe um fenômeno de integração fudido na Air Fryer, muito ruim na Air Fryer, que é o seguinte: primeiro, lançamento de metais da própria carcaça nos alimentos. E segundo, impregnação de gordura dentro da cúpula e das peças internas da Air Fryer, o que não deixa disponível ao usuário fazer a devida higienização. O que isso causa? Bom, metais sendo expelidos ao longo do tempo nos alimentos e bactérias, micro-organismos, sujeira que fica ali encrostada e você não consegue tirar. Aí a pergunta é, onde é que está a saúde nisso, né? Onde é que está todos aqueles benefícios que a Air Fryer causa por não fritar sem óleo? Eles continuam ao longo do tempo? Ou você tem que comprar outra? Ou você tem que pagar para o serviço autorizado fazer a limpeza interna que você não pode fazer? Então, a Air Fryer, por exemplo, é um grande exemplo de marketing descolado da realidade. É saudável fazer comida na Air Fryer? Sim. Até qual ponto? Na verdade, deixo aí a questão aberta e convido qualquer um a discutir tal assunto. 6. O assunto 6 é o seguinte. Olha a frase de efeito. A caixa preta ser preta para o dono da caixa preta, né? Esse é um dos grandes problemas de empresas de tecnologia muito ligados a aluguel de equipamentos. Aluguel de equipamentos médicos, aluguel de equipamentos de construção civil, aluguel de carro, etc. Que é a caixa preta ser preta para o dono da caixa preta. O que é uma caixa preta? De maneira geral, uma caixa preta é muito famosa na questão da aviação, né? Mas em teoria dos sistemas, de maneira geral, e na engenharia, a caixa preta é um sistema no qual, ao entrar certos dados, ao entrar certas grandezas, ela faz alguma coisa que sai outras grandezas de certa maneira, que sai outros valores. É como se fosse uma função matemática materializada, não é verdade? Um equipamento qualquer é justamente isso. Você coloca ali, imputa nele dados, imputa nele materiais, imputa alguma coisa, ele faz alguma coisa e tira um certo resultado sempre igual, não é verdade? Só que, se você não... O que significa a caixa ser preta? Preto significa desconhecido. Você não sabe o que tem ali dentro, você não sabe o que está ocorrendo ali. Por exemplo,
uma locadora de carros, aluga um certo carro por um certo período de vida útil. E aí ele começa a dar defeito, e aí deu defeito no módulo do carro, na ECU, no módulo eletrônico que controla todo o carro. O que o cara faz? Ele é modular. Por quê? Porque esse módulo para ele é uma caixa preta, ele não conhece, ele não abriu, ele não sabe fazer manutenção nisso, identificar o erro ali. Aí ele paga mais de R$1.000 num módulo eletrônico de um carro para voltar o carro a funcionar, sendo que tal modelo, se você abrisse essa caixa preta, ou esse módulo, ou seja, se a caixa preta não fosse preta para você, locador de carro, você ia verificar que é só um componentezinho ali que danifica e que colocando um certo circuitinho que por causa dos fenômenos de integração não identificados do fabricante original desse veículo, desse ECU desse veículo, ele não colocou e não sabia o que ia acontecer, porque o fenômeno de integração de longo prazo, com R$1, R$1,20, você salvava uma peça de R$1.000 e salvava um carro de mais de 50 mil. Mas não, como você, dono dessa empresa tech, deixou que a caixa preta fosse preta para você, você acaba tendo esse problema de gastar mais dinheiro para voltar a fazer o teu produto e o teu serviço voltar a funcionar. Então, sexto problema, a caixa preta ser preta para o dono da caixa preta. Isso não pode acontecer. Isso acontece também em empresas de locação de equipamentos médicos, de locação de equipamentos industriais, muitas vezes, e locação de veículos. É muito importante uma empresa de locação de equipamentos ter a sua própria engenharia, ter a sua própria assistência, o teu próprio suporte. Então, esses são os 7 problemas aí mais típicos que a gente encontra quando vai analisar empresas de tecnologia. Espero que tenha te ajudado, te dado algum insight e até breve.